Hoje a entrevista Pérola Byton, 40 anos, e temos um convidado especial, que é a Amaury Antunes, e vou pedir para ele se apresentar para vocês também. Bom, você já falou Amaury Antunes, né? Atualmente aposentado, e estive no Pérola Byton desde 1999. Então, estou aqui à disposição para essa data comemorativa aí. De 40 anos, de 40 né? anos. Que bom. Amaury, eu tenho uma grande curiosidade que é saber como que foi seu primeiro contato com o movimento escoteiro, como surgiu, né? Se foi apresentado por alguém. Você poderia nos contar um pouquinho? Bom, o contato foi através da minha esposa, que trabalhava na Telesp, a Marisa, que tinha uma amiga que tinha 2 crianças lá no Pérola. Morava ali perto do postinho ali, a Eliane. E nós levamos os nossos 2 meninos lá, o Victor e o Rodrigo. O Victor um pouco mais velho e o Rodrigo mais novinho. Então, apesar que os 2 começaram como lobinho, mas o Victor já porque nós fomos no final de ano, assim, acho que era outubro, por aí. Daí no outro ano ele já passava para... escoteiro. Né? E então foi assim, o início foi esse. Ficamos lá um tempinho, e o grupo era muito carente, na verdade. Entendeu? A gente sentia uma carência de chefia, de estrutura, e em conversa com a minha esposa em casa, foi legal ou não foi legal esse começo aí de escoteiro para as crianças, né? E a coisa é apaixonante desde o início, né? Você vê, você gosta, bom, vamos tentar ajudar o povo, né? Então, acabamos ficando, foi isso. E como que foi esse início? Assim, você entrou como pai de apoio? Você já tinha uma área que você se identificava mais, um ramo? Na verdade, o pessoal, quando você vai chegando, se você se achega, o pessoal puxa, né? Porque a gente percebia muito que tinha muitos pais, e foi durante muito tempo isso, que tinha muitos pais que aquilo lá era como se fosse uma creche, né? Deixa as crianças e vai embora, deixa na creche, lá na escolinha, e vai pro shopping, não sei o quê, e vai buscar, só Deus sabe que hora, né? E a responsabilidade que se tem com os jovens, quando se assume essa responsabilidade, é complicado. E a gente foi chegando. E daí chegou um momento que o Ivo e a Carmen, que eram o administrativo e financeiro, tinham que, acho que se mudar, parece que eles estavam saindo por algum motivo, e foi meio que sugerido. E eu nunca esqueço uma frase do Ivo que foi marcante. Quando nós fomos na casa deles, ali no Jardim das Paineiras, foram passar lá como que era, né? Porque a gente não sabia nada de escotismo, nada. Foi passar as papeladas, as coisas. E o Ivo, numa das frases dele, falou assim: olha, o escotismo é um celibato. Você entendeu? Isso aí ficou marcante, porque realmente você é todo sábado, e daí você vai numa reunião, num evento, numa atividade, você tem que ir antes, você tem que ver as condições, enfim. Então realmente é uma coisa que daí você vai, começa, e daí todo sábado, e aquilo lá e entra no sangue e não sai mais. Né? Não sai mais mesmo. E como que era a estrutura, assim, da sede, na época? Para ser bem sincero, caótica. Eu até postei esses dias aí no grupo lá, as fotos, e não sei se todo mundo chegou a ver, mas era uma casinha da sede que parecia, era uma casa, na verdade, acho que de ferramenta lá do Lar dos Velhinhos, tal, que eles usavam para guardar alguma enxada, foice, tal, e acabou sendo sede. Então não tinha barraca, não tinha nada, porque não tinha condição de ter nada naquele lugar. Um cubículo lá de 3 por 1,5, assim. A gente comentava, o ratinho acho que saiu, porque tinha um furo assim na porta, assim embaixo, que acho que assim, o ratinho tinha que sair para a gente entrar, para as crianças entrar, para pegar as coisas, né? E então a estrutura era bem caótica.
E o que aconteceu? O que foi um fato determinante para a gente, parece que, incorporar, né? A gente percebeu que o grupo tinha um sonho de ter uma sede. E esse sonho, a gente em conversa, falou, bom, vamos abraçar isso. Daí nas primeiras ferraduras, quando a gente começou, depois que foi passado para a gente lá, a Marisa ficou como diretora administrativa e eu financeiro, e a Denise era presidente. E a gente nas ferraduras, eu nunca esqueço também um jovem lá, que é o Wellington, que ele falava assim, de novo. Eu falei, vamos começar a trazer latinha, gente. Juntar latinha, todo mundo traz latinha, tá? Nós vamos construir uma sede. E na ferradura lá teve essa piadinha do Wellington, que ele sempre foi muito brincalhão, engraçado. Mas de novo essa história de sede, não sei o que e tal. Falei, bom, pois é, mas agora nós vamos fazer. E assim que começou. O início com latinhas. E aí foi, não sei, mas senão eu vou emendando. Mas aí você lembra quanto tempo, assim, levou? De como era, assim, desde da entrada dos seus filhos, da entrada sua e dos seus esposa? Então, porque nós entramos em 99, Uhum. com as crianças e tal. E a sede acabou acontecendo em 2004, a inauguração, né? E daí o processo todo foi, sei lá, a gente usando... Eu, na verdade, também outro fato que foi que eu me lembro, que eu sou ruim de memória, mas tem algumas coisas. Nós começamos a nos mostrar para o Lar dos Velhinhos, porque existia uma gerente lá, que acho que vou citar o nome, não sei se um dia tiver acesso, que ela era temida, a Dona Olga. Então não podia se falar de Dona Olga, não podia nada. Eu falei, mas como assim? Não pode? Vamos lá nos apresentar para a Dona Olga. E nós fomos, a Denise, fui eu, não sei se foi mais alguém, mas nós dois estávamos, nós fomos numa reunião e eu peguei e questionei a Dona Olga. Eu falei, Dona Olga, os escoteiros estão aqui há muito tempo, a gente ajuda aí nas atividades quando precisa e tal, só que a gente precisa de uma sede. Porque, não sei se a senhora conhece a nossa sede. Eu vou, não sei o que. Eu falei, então vamos lá que eu vou apresentar. Eu gostaria de saber, fazer uma pergunta, se a senhora quer o escoteiro dentro aqui do Lar dos Velhinhos ou não. E a gente não tinha para onde ir. Eu dei uma trucada, na verdade, na Dona Olga, né? E eu nunca esqueço que a Denise, por baixo da mesa, deu uma cutucada assim. Porque, na verdade, a gente não tinha para onde ir. Então foi esse o início. Daí eu levei a Dona Olga lá, nós levamos lá para conhecer, ela até ficou realmente, né? E como é que foi o processo de início dessa conquista da confiança, né, do Lar dos Velhinhos para com a gente? Nós começamos a fazer ações lá de estruturação do grupo. Tiramos entidade de utilidade pública da prefeitura, daí tudo que a gente conseguia eu mandava para o Lar dos Velhinhos. Depois tiramos nosso CNPJ, mandava para o Lar dos Velhinhos. Então foi documentando isso. Daí numa dessa situação, quando viu que a gente estava realmente coisa fazendo, e nós queremos uma garantia, falei para ela, tanto para a senhora, para o Lar dos Velhinhos, como para a gente. O que era? O comodato. Porque eu comecei a ir em algumas reuniões, que até então Pérola Baita não participava também de reunião com nenhum grupo em Campinas. Não sei, teve algum evento anterior, antigo, aí não sei o que aconteceu, Pérola Baita ficou avesso a contato com os outros clubes, com os outros grupos. E eu comecei a conhecer, porque eu não era do movimento, eu não conhecia nada, né? Sim. E eu percebia nessas reuniões com os outros grupos que eles tinham o pessoal que era de escola, uma vez mudava diretor, o grupo tinha que sair, sabe? Então eu falei, nós queremos uma garantia. Então foi tudo coisa de experiência que a gente foi adquirindo, entendeu? Então, uma garantia para vocês, do Lar dos Velhinhos, e para a gente também, que a gente vai investir, fazer alguma coisa aqui, e depois amanhã fala, vocês não podem mais ficar aqui. Então foi assim que começou. E daí nós fomos cativando pessoas de pais, que a gente tinha que prospectar lá no meio das pessoas, né, que ia se aproximando, era no feeling mesmo, assim, né? E o pessoal do Lar dos Velhinhos, que tinha o gerente lá também, que também foi com a nossa cara,
e também começou a colaborar com a gente, assim, a nível de ajuda, né? E daí foi assim. E depois que nós tivemos tudo isso, foi feito o contrato de comodato. Eu falei, bom, agora já está aí, vamos fazer. Daí o Lar dos Velhinhos também estava passando por um processo de reestruturação lá. Acho que o Rotary, que tomava conta lá da administração, eles venderam aqueles terrenos ali do lado, que inclusive fizeram aqueles prédios lá embaixo, que era tudo ali do coisa, e começaram a fazer umas terraplanagens. Então esse contato com o gerente lá do Lar dos Velhinhos foi também muito importante, porque ele falou assim, Mauri, estão fazendo uma terraplanagem aqui, tá? Eu falei, opa, então vamos passar a máquina lá onde a gente vai fazer a sede. Sim. Entendeu? Então são tudo detalhes que foi acontecendo com esses contatos, né, que a gente foi conseguindo aproximar da gente e todo mundo foi... E aí esse comodato ele tinha um período, né? Então, quando foi feito o comodato foi 10 anos. 10 anos. Foi feito por 10 anos. Daí ela já passou por jurídico e tal, foi feito lá, daí tá lá assinado lá o comodato por 10 anos. Então vamos começar, vamos... E daí a coisa foi indo, né? E a estrutura do grupo, que nem você tinha perguntado no início, não existia uniforme, tinha muita criança carente no grupo. Então a gente foi fazendo contato com quem você conhecia, quem você foi conhecendo. No caso da física, os meninos faziam inglês lá na física. Daí eu fiz um contato, falei, são crianças, são jovens, tal, interessante para vocês. Ele também comprou a ideia e daí começou a fazer as nossas camisetas, patrocinava, né? Então a gente conseguia vender para alguns lá que podia comprar e para os que não podiam, colocava a camiseta lá. E aí acabava levando a marca. Daí tinha a marca deles da propaganda, né? E a gente começou nessa coisa de uniformizar o pessoal, porque era uma luta, porque sempre o uniforme, essas coisas na nossa época, não sei se hoje em dia, mas sempre foi muito caro. Sim. E era poucas pessoas que conseguiam ficar uniformizados completo, né? Então a gente começou com a camiseta e tal, fizemos tudo ideia da Marisa também, muita coisa, essas coisas de brechó. Então quem saía, ou quem mudava, sabe, ou ia para outro grupo, ou saía, ou crescia tal, doava lá, ficava na lojinha. E daí a lojinha, quando tinha uma criança carente, você passava, entendeu? Então foi criada a lojinha, foi criada a cantina, e a coisa de evoluir para se fazer essa sede, que foi realmente um ato assim, fora do comum. Por quê? Nós pegamos um caixa que nós assumimos lá, tinha R$100 no caixa. Entendeu? A gente tinha que fazer uma sede. Entendeu? E depois, o que acontece? Com essa situação começando a rodar, começou com as latinhas, que foi o primeiro pontapé, que teve esse riso aí na ferradura e tal, né? E daí começou lá... A escola lá, por exemplo, da Denise, a escola americana lá, estava reformando, doou umas janelonas grandes. Bom, levava para a sede. Só que na nossa estrutura que a gente ia fazer da sede lá, nossa planta, primeiro que eles tinham feito uma planta que não dava para fazer nem sabe, uma planta enorme. Então, eu falei, não, vamos enxugar isso dentro do que a gente vai... Vamos fazer alguma coisa, sim, que é o que está lá, acho que hoje ainda. Sim. Entendeu? Não adianta querer muita coisa. Então essas coisas começou assim. Ia lá para coisa. Só que para o nosso projeto, aquilo lá não ia servir. Onde entrava a parceria com o Lar dos Velhinhos, com esse gerente? Doava-se para o Lar dos Velhinhos e quando chegava uma porta, uma vitrozinha, não sei o que, eles doavam para nós. Dentro do nosso projeto. Sim. Então essa parceria, quer dizer, tanto é que um salão que tem lá no fundo, não sei se é refeitório o que é, tem essas janelas lá que são enormes, assim, aquelas maxiar, ela foi doada para nós. As telhas foram doadas pela Ródia também, que o Edmilson, um dos chefes também que se aproximou lá, quando a gente entrou, ficou com a gente, também foi doado. Então ficou aquelas telhas lá enormes, umas
caletão lá que tá lá na sede cobrindo, ficou lá pegado a portaria uns 5 anos lá. Então o projeto foi feito mais ou menos em cima dessas telhas. Quando o povo do Lar dos Velhinhos, com o tratorzinho deles lá, for levar essas telhas lá para cima, várias quebraram. Porque é muito antiga, já era telha desgastada, né? E o nosso projeto foi feito em cima das telhas, quer dizer, foi feita uma planta para usar aquelas telhas. E até chegou no final lá, o que aconteceu? Com essas quebradas, faltou acho que 7 ou 8 telhas. Daí teve 7 ou 8 chefes, cada um comprou uma telha. Ai, que legal. Pagou uma telha nova. Sim. Pode ver lá que tem umas antigas e tem lá umas lá que são novas, do meio para a direita assim, ficando de frente para a sede. Cada chefe falou, bom, nós vamos fazer isso. Parou, porque nós não temos mais. E, não, então, na sugestão lá, cada um compra uma telha. Não sei quanto custava, R$200, não sei quanto custava lá, um valor lá de cada caletão lá. E depois, cada um falou assim, não, eu não quero minha parte, porque depois que a gente juntar dinheiro, a gente paga cada um dos chefes. Mas daí, cada um acabou doando e ficou. A gente mais só punha dinheiro no grupo do que... E foi assim, e daí teve contato, eu fiz contato para garear, contato com um professor meu que, na época, Carlos Signorelli, né? Ele estava ele é vereador, mas ficou como presidente da Câmara. Então, sei lá se ele tinha verba de gabinete, não sei o que doou os blocos para nós. Entendeu? Daí já... Sim. Bloco mais a telha, opa, entendeu? Sim. Daí a coisa começou, opa, vai sair. E fizemos essa série nos 3 meses. Daí também tinha um pedreiro lá que estava lá por perto da minha rua lá, e falou, não, uns 3 meses a gente faz isso aí e tal. E foi erguido, daí quando começou em 2004, foi em 3 meses a série estava erguida. Que legal. Mas é assim, esse grupo de pessoas que começou com toda essa... E tem um outro fato marcante depois, que é um capítulo à parte também, que eu gostaria de comentar. Esse grupo de pessoas que se aproximou e começou a fazer cantina, eventos, tal, para a gente, venda de pizza, e foi indo. A coisa foi fluindo, né? Chegou, e daí as coisas eram tudo decidido, que hoje em dia acho que talvez seja assim também, tudo democraticamente. Daí um belo dia resolveu-se que nós precisava de mais dinheiro, vamos fazer uma festa. Como vai chamar? Festa da Primavera. Daí tem também esse caso, foi também hilário, assim, que vão vender bebida ou não vão vender bebida? E o pérola é o seguinte, tinha o grupo, o pessoal tradicional que nós encontramos lá, né? E o pessoal novo que tinha chegado e agregado. E daí foi um jogo de braço que culminou numa reunião na minha casa lá, acho que, do que eu lembro, foi a reunião que bombou. Foi todo mundo, todos os chefes, todo mundo, para discutir essa situação, se íamos poder vender, porque grupo escoteiro, como que vai vender bebida? Eu falei, não, vamos vender bebida, mas não vamos beber, nós vamos vender para os outros. Agora, como que você vai convencer alguém a ir numa festa que não tenha cerveja, não tenha bebida? Não, é cerveja no caso, né? Refrigerante de cerveja. E foi, mas nós não vamos, mas não pode, não vamos estar uniformizados, a gente vai estar cuidando, nenhum jovem vai beber, não vai nada disso, nós vamos administrar isso para os pais que vão lá, quer tomar uma cervejinha e tal, ele que compra a cerveja e paga. E foi a primeira festa da primavera que foi lá no clube lá da Depocan, que o Valmir também conseguia lá pra gente. Então foi as coisas assim hilárias que aconteceu assim a nível de... E eu discutindo durante a reunião rolando lá, eu e a Denise, e eu costumo falar muito alto, né? E o pessoal achava que a gente estava brigando, mas na verdade eu só estava tentando colocar a minha posição, a minha opinião, e daí falou, nós vamos fazer uma reunião, então daí marcamos a noite no mesmo dia. E fomos lá, mas encheu, foi toda a chefia e tal, e decidiu, vamos lá, decidiu desse jeito. E foi um sucesso a festa da primavera. E aí foi, então foi nessas batidas aí com cantina. Então a Marisa
Helenice, Fatinha, faziam as coisas, faziam os lanchinhos, as coisas, e punha lá na saída, lá no lado de fora, ali pro lado de fora da portaria. Para o pessoal, os pais que vinham buscar e tal, e sempre vendendo o peixe, né? E daí começa, quando o pessoal vê que tem a boa vontade, que tinha o engajamento de todo mundo, sempre um pai, alguma coisa, não sei o que, lá na minha firma tá reformando, tem umas torneiras, não sei o que nem aquelas torneirinhas que tem lá de coisa, uma chefe lá, que eu não esqueci o nome dela, uma chefe não, uma pai de escoteiro, que também, tá reformando lá, trabalhava no shopping, alguma coisa assim, estavam reformando e aquelas torneiras lá, que não, a molinha lá não funciona muito bem, mas você aperta lá, segura, você consegue dar a mão, né, enfim. Foi assim, daí cada um ia, quando surgia alguma coisa, daí, não sei quem, o marido morreu e a mulher tá querendo doar tudo porque vai embora, doou um monte de coisa, ferramenta, nós fizemos um brechó, com essas coisas que vinham, ferramenta, que a gente ia conseguindo de doação. Então são tudo ideias que foram surgindo para ir juntando dinheiro. Na época eu lembro que eu fiz mais ou menos um comparativo de, se fosse, vamos supor, o vitrozinho lá que foi colocado, que foi em troca que o Lar dos Velhinhos deu e a gente deu aquelas janelas lá, se a gente fosse pagar tudo, daria uns 12 mil reais mais ou menos a construção da sede que foi na época. Daí eu fui também na Combase, que eu fiquei sabendo que o dono da Combase participava, era pai do grupo Dom Bosco. Daí eu fui lá e vendi o peixe também. Falei, você não consegue, não quero de graça, mas você não consegue vender os materiais básicos aí, fio, coisa de hidráulica, tal, no preço de custo. Você faz o preço de custo? Ele fez. Miguel, acho que é o nome dele, se não me engano. Não posso ficar citando o nome porque eu posso correr o risco de erro. Entendeu? Então foi nessas condições, nessas situações que as coisas foram acontecendo. Doação de bloco, essas doações aí do preço de custo de material, os materiais que vinham, a gente fazia essa troca com o Lar dos Velhinhos e a coisa acabou acontecendo e daí terminou-se a sede. Daí não... Era uma coisa que todas essas pessoas envolvidas aí, esses pais que chegaram e viraram chefe, e a família toda, como os filhos estavam, que nem os meus, os 2 filhos, o Vitor, o Rodrigo, Marisa e eu. A gente ia para lá, daí, entendeu? Ia os outros, e vão pintar os armários, porque aqueles armários que estavam lá na sede antiga, ela estava tudo podre e tal, né? Então, um sábado lá a gente foi lá e daí fazia lá um churrasquinho, uma coisa, e assim a coisa acontecia. Mas foi um empenho de todos e foi realmente um momento único, assim, de crescimento, na verdade, tanto de contato com as pessoas, como da conquista daquele sonho que estava conseguindo ser realizado, né? Sim. Então foi fantástico. E o engajamento das pessoas, né? Esse envolvimento forte, assim, porque todo mundo se uniu para uma causa, né? E era uma necessidade também, né? Exatamente. Daí todo mundo começou, aquela brincadeirinha que teve no momento, todo mundo estava vendo, porque tudo que acontecia eu fotografava e ia mandando para o nosso grupo. Não tinha grupo de WhatsApp ainda, se tivesse acho que teria acontecido acho que com mais facilidade. A gente mandava para o pessoal assim, nos e-mails, né? Que nós fizemos da chefia e tal, olha, tá, a ferragem chegou, tá. Vamos fazer o baldrame lá. Daí a gente convocava o povo, eu nunca esqueço o Paulo, falou assim, não, Moreira, vamos fazer o seguinte, porque eu falei assim, não, vamos fazer a ferragem. Daí eu fui lá na casa do meu pai, lá tal, com o Walter, falecido já, que cuidava da nossa lojinha, que, né, também saudoso, né, pessoa fantástica também. Fazia lá o gabarito, lá entortava lá os ferrinhos, daí levamos lá no final de semana, no domingo, lá vamos fazer a amarração das ferragens. Só que ninguém tinha experiência nesse tipo de coisa, uma coisa desgastante. O Paulo, eu nunca esqueço também essa frase. Não, Maurício, eu vou dar minha parte de dinheiro, porque na próxima eu não vou não, nessa de ficar, vamos pagar para alguém fazer. Daí eu conversei lá com o pedreiro, falou, não, pode deixar que a gente termina. Nós começamos a fazer lá as ferragens dos baldrames e tal. Então era nesse espírito de cooperação que a gente foi fazendo as coisas e acabou acontecendo. Que legal, né? Muito marcante. E aí vem a inauguração, né? Como é que foi? Daí a inauguração é aquela coisa, né? Qual a data como mesmo? tinha tanta...
Qual a data, Mauri? Se eu não me falha a memória, acho que é 15 de maio de 2004. E daí a gente, como tinha muitas pessoas envolvidas e muita gente que ajudou, pai do Marcos, por exemplo, que nem a gente pegava aquelas sucatas lá, tinha 2 portas, aquela porta de correr lá que é do almoxarifado, ele pegou e emendou 2 portas, meu pai fazia as gambiarras dele lá para emendar lá a ferragem, isso, aquilo, entendeu? Então cada um fazia a sua cooperação, então a gente pensou em agradecer todas essas pessoas. E inclusive o Carlos, então a gente fez um convite para a gente, nós demos um certificado lá de agradecimento e tal lá, né? Inclusive o Carlos Signorelli também foi convidado e tal, mas daí quando eu cheguei lá, estava um dia chuvoso, o porteiro lá falou assim, teve um carro aí oficial, aí entrou, acho que ele entrou lá, viu que devia estar muito barro, né? Porque não tinha aquela grama ainda plantada. E acho que ele olhou tal, com o sapatinho, acho que talvez engraxado tal, ele pegou e fez, e só entrou tal, e saiu, porque nós mandamos um convite para ele também. Enfim, a gente procurou lembrar de todas as pessoas, de qualquer forma que teve a colaboração para ajudar a gente, de a gente reconhecer, aquele reconhecimento nosso, né, de certificado e tal, e prestar homenagem lá na inauguração. Então foi assim, foi muito legal. Depois o tempo melhorou e tal, fizemos ali dentro, ali, tudo embaixo lá, porque estavam uns chuviscos ainda, mas no final ainda o tempo já estava mais firme e deu para fazer a inauguração. O irmão do Cícero, para você ver, são coisas. A gente ia descobrindo as coisas, que o irmão do Cícero, por exemplo, ele fazia esses outdoors, essas coisas assim, pintava, então nós levamos o logo lá, ele fez aquela placa lá, ele fez pra gente, entendeu? Então foi esse tipo de coisa que foi quando a gente ia descobrindo, ia conhecendo pessoas, e que nem a história do Miguel aí da Combase, né? E as coisas foi acontecendo assim. Sim. E essa colaboração dos pais aí que foi fundamental, né? De todos eles aí que... E o que você lembra assim de mais marcante quando você lembra dos jovens, quanto à contribuição, tanto para essa questão da estrutura do Pérola, né? Dessa realização de um sonho, o que você sentiu quando isso refletiu diretamente nos jovens, assim? O que você lembra? Eu acho que foi fantástico. Inclusive, eu sempre fui tido como durão, como o cara que falava alto e tal, mas nas ferraduras lá sempre a voz embargava e eu sempre ficava emocionado. Inclusive o Pim algumas vezes entrava e me ajudava porque alguma vez a voz embargava lá, quando eu ia fazer algum agradecimento, o Walter, que acabou falecendo aí também, que ajudava muito a gente lá na parte da loja, ali da parte dos materiais tal, uma vez ele ficou doente, internado, então a gente ia falar na ferradura, a voz, enfim. Mas a conquista disso, que era um sonho dos chefia antiga, dessa sede, e depois os jovens, né? E a gente foi estruturando nesses 9 anos, a gente foi se estruturando e conhecendo o movimento, entendendo. E daí tinha umas coisas que a gente questionava, com a ala antiga e a ala conservadora e a ala liberal, né? E confrontava, tudo era discutido sempre harmonicamente, né? Mas as coisas... Daí chegou um momento, por exemplo... Daí quando a sede estava pronta, sobrou um primeiro dinheirinho, nós fomos lá e compramos barracas, que nunca teve barraca. Fomos ali na fábrica, na Bertone, que depois acho que nem, parece que trocaram aquelas barracas. Tudo barraca nova. Então cada patrulha, né, tinha sua barraca, sua ferramenta, sua caixinha lá, porque nunca teve. Seu botijão de gás, enfim. Cada um tinha a sua e passar a responsabilidade para os jovens para eles estarem cuidando daquilo que aquilo lá era deles e foi conquistado com muita dificuldade, né? E daí, no segundo momento, foi a situação o movimento, entendendo o que era o movimento era para o jovem. E muitas vezes a gente, num conforto da chefia ou da gente mesmo, né? Tal coisa não, veio assim a ideia de fazer um workshop. O que os jovens querem
do movimento escoteiro, do grupo Pérola Baita. E foi outro momento marcante também, né? Fizemos um workshop, o Pim, inclusive, ajudou lá, que fez lá, compilou lá todas as sugestões, né? E uma das coisas que mais eles queriam, o que era? Um acampamento na praia. Puta vida, acampamento na praia. Não, mas eles querem um acampamento na praia, vamos fazer um acampamento na praia. Mas não dá, mas não sei o que, vamos se estruturar. E foi fantástico. Só que o que acontece? Antes disso teve um jamboree que foi no Ceará, em Fortaleza, lá em Calcaia. Foi meia dúzia de jovens nossos, porque o grupo não tinha condição. Eu falei assim, uma das colocações minhas foi assim, só que eu gostaria que todo o grupo fosse nesse acampamento da praia. Não adianta 5, 6 pessoas ir. Vão? Todo mundo. Como não vamos fazer para todo mundo se tinha aquela carência? Sim. Entendeu? Então também foi outra batalha. Vamos juntar dinheiro, Conseguimos um contato lá do Polícia Militar de Ubatuba, eles cederam lá o batalhão deles lá, o lugar lá deles lá na praia. Daí levamos lá toda a comida, as coisas lá, teve o cozinheiro deles lá, ele quis cozinhar, entendeu? A gente chegava, acho que cativava as pessoas. Chuchu era o apelido dele. Ele era cozinheiro. Não, deixa, porque foi a equipe, né, de apoio que ia e tal. E não, eu faço a comida para vocês. Então precisamos de uma homenagem para ele também. E nós fizemos esse acampamento na praia. Imagine você chegando com, sei lá quantas pessoas nós fomos, acho que foram umas 50, porque fomos um ônibus cheio e foi um outro chefe, acho que foi de carro. E nós chegamos eu nunca esqueço também um senhor que estava lá, nós fomos numa praia, que eu não me lembro o nome, qual que é, se é Félix, se é Lázaro, uma delas lá que é meio semi-fechada, e passamos com aquela monte de criança, com água, com saquinho por causa dos lobinhos, aquela coisa de salgadinho, toda aquela estrutura para aquele monte de criança, de jovens, né? E na saída, um senhor me brecou, assim, parou, falou assim, de onde vocês são? De Campinas. Olha, vocês estão de parabéns. Eu achava que isso aqui ia ficar um caos, esse monte de criança, farofa, né? Bem farofeiro. A gente tem que levar a estrutura, você vai com um globinho, como é que você faz? Tem que levar água, tem que levar comida, tem que levar não sei o que, um belisco e tal. E fomos parabenizados por esse senhor aí, no caso, não sei se outras pessoas, eu lembro que essa pessoa me parou, na hora que a gente estava saindo, olha, vocês estão de parabéns, queria saber de onde que era, o que que era, como que era e tal. Citamos o projeto Tamar lá. Então teve umas coisas assim fantásticas que aconteceram nesse decorrer aí, nessa história, né, que a gente teve lá, que foi, para mim, foi muito marcante. Principalmente o apoio dessas pessoas, dos pais, né, que acabaram virando chefes, né. Teve lá a gente vai citar nomes e no fim acaba pecando, né. Minha esposa, né, que ajudou muito, a Marisa, a Fatinha com o Valmir, a Helenice com o Paulo, teve a Rosângela com o Sérgio, teve o Lula com a esposa, e tudo o pessoal que comprava as ideias, e o Walter com a Cláudia, enfim, e juntando com o pessoal que já estava lá, né, que era Marcos, Miguel, Denise, Leile, e foi isso. E daí também tinha a situação daqueles jovens que que até então pioneiro não tinha ainda no grupo, porque chegava sênior, o pessoal ia embora porque não tinha estrutura do grupo, não conseguia, depois que começou. E depois da sede, eu lembro que a gente começou a se estruturar, que hoje em dia a gente vê que, graças a Deus, a gente tem notícias que o grupo está de bem a melhor, né? Que nós conseguimos pagar o primeiro curso, 50% de um primeiro curso para chefia, que foi para o Miguel e para a Keila, sua xará, dos Lobinhos, porque os cursos eram muito caros, que eram feitos em São Paulo, lá no Jaraguá. Caríssimos, né, para a gente, na nossa realidade, não dava para...
E com essa reestruturação, depois da sede, depois das barracas, das ferramentas de cada patrulha, foi a outra medida que teve de pagar o primeiro 50% de curso. Hoje em dia não sei como é que faz, não sei como é que está sendo feito, mas facilitou que veio agora para Campinas, hoje em dia virou distrito e tal, as coisas facilitaram. Mas sempre foi muito caro, tá? E não tinha condição. E cada um tem que pagar do bolso, né? Era complicado, né? Você tem que pagar para ser escoteiro, né? Mas eu já vi uma frase que é isso, né? A gente paga para participar do movimento. Paga para participar. E é uma coisa muito legal. A filosofia do escotismo é fantástica, né? E se aplicar, né, as leis, só tem coisa boa. Sim. Né? Então, é uma coisa que cativa a gente realmente, né? E os seus filhos ficaram no movimento por bastante tempo, né? Ficaram o tempo todo. Ficaram até... É que depois, por conta de estudar essas coisas, saíram como sênior. Não chegaram a ser pioneiro, porque daí já estavam fora, os dois. Sim. Estudando fora. O Vitor foi para Santa Catarina, na UFSC lá, depois veio para São Carlos, transferido na UFSCar, e o Rodrigo foi para Itajubá. Então, a parte de pioneiro, que daí o Newton começou a montar o clã lá e deu sequência, que até então parava, né? Chegava sênior e tal, não tinha. Daí começou, o chefe Newton começou com o clã. Então deu essa sequência. E teve um outro fato também que foi muito gratificante para a gente, enquanto grupo escoteiro e enquanto nossa chefia, o nível de excelência que acabou chegando o nosso grupo a nível de chefia, foi que a CPFL, que eu trabalhei, né, durante 19 anos, e o PIN trabalhava lá na parte de recursos humanos, estava privatizando. Então as secretárias que antigamente eram secretárias do chefe, cuidavam das coisas particulares de cada chefe, com a reestruturação de privatização, elas iam ter que cuidar de todo o setor, de toda a seção, de outras coisas. Então começou a ser feito treinamento com essas secretárias que iam virar assistentes. E já tinham feito treinamentos com outros tipos de coisa, e num jogo de ideias lá, nas reuniões deles lá, foi colocado, e o PIN colocou, podia ser feito com escotismo, um treinamento. Mas como assim? Daí chamaram nós lá na CPFL. E daí nós saiu, inclusive, foi mandado no grupo lá tem, creio que tem ainda. Até tem um jornalzinho da CPFL que saía todo mês. Esse grupo de secretários foi treinado pelo nosso grupo. Eles falaram, mas como nós vamos pagar vocês? Não, nós não podemos receber. Você faz uma doação, então, para o grupo. Então, foi lá os chefes que tinham disponibilidade lá, nem lembro que dia que foi um dia de semana. Nós fizemos as bases, né, foi feito todo um trabalho, foi feito as bases com jogos e tal, era feito cada base, e depois de cada base, de cada jogo, era feito um fechamento pelo pessoal de psicólogos lá da CPFL, o que aquele jogo tinha a ver no dia a dia deles, qualquer coisa de aprender fazendo, né, que acaba... E foi fantástico, essa aí também foi muito marcante, essa situação do nosso grupo, poder ter participado numa coisa do corporativo, né, sim, lá de uma empresa de ponta, de top, como a CPFL, né? E foi marcante realmente. Então são fatos que aconteceram que realmente engrandeceu muito o Pérola Byton e foi um grande feito, né? Sim. Não sei como é que hoje em dia é encarado tudo isso, mas pra gente na época foi realmente muito gratificante. E novo, né? Porque a gente não espera uma situação dessa, né? Exatamente. Por exemplo, mostrar, até mesmo os jovens, quando eles estão vivenciando o movimento escoteiro, eles não conseguem perceber algo a longo prazo, porque o momento deles é aquele, né? Então, quando eles se veem numa situação, tem uma oportunidade de um trabalho, até mesmo numa universidade, em que ele é exposto,
ele precisa ter uma dinâmica melhor com o grupo, o objetivo é diferente, ele tem uma outra desenvoltura, um outro resultado, né? Sim. E aí você percebe que tem as habilidades ali. Essa situação, né? do movimento que faz você trabalhar. Primeiro, hoje em dia que está super valorizado, você tem que trabalhar em equipe. Sim. Né? E isso foi muito valorizado. Eu vi muitas jovens, inclusive os meus filhos, no primeiro situação de estágio. Qual a experiência? Movimento escoteiro. 10 anos de movimento escoteiro. O que se faz lá? Trabalho em equipe, isso é diferencial. Entendeu? Realmente é muito gratificante. E foi importantíssimo. Inclusive os meus filhos sempre gostaram e eu sempre achei importante. E por isso que cativa a gente também, né? E essa coisa da doação, né? De você fazer sem pretensão de nada, né? Você fazer por fazer. Você vê os jovens, as crianças lá, né, gostando, curtindo, né? Essa situação do acampamento na praia foi fantástico, entendeu? Então, coisas que eles votaram, então teve a cláusula da democracia. Isso aí foi uma coisa que eu vi, que eu tive essa vez que eu não consegui participar da festa de 21 anos do grupo, aqui que foi no SESI, eu estava em Fortaleza trabalhando. E num domingo lá eu descobri lá um grupo escoteiro e fui visitar. Eles se reuniam lá numa escola militar. Fui no sábado e no domingo eles falaram assim, nós vamos ter uma reunião nossa lá como se fosse essa coisa do workshop deles que foi feito lá. Aqui, eles tinham feito lá alguma coisa parecida assim, como se fosse uma votação num plenário lá do que eles queriam, do que eles não queriam. Então, essas coisas são ideias que você pega e, né, você traz. E eles passaram o dia todo no Sesc lá em Caucaia, com essa atividade aí. Daí a gente traz essas ideias, né? E daí as coisas, você vê, é crescimento, tudo isso é crescimento. Para o jovem e para a gente, eu aprendi muito, né? No lidar com as pessoas, do jeito meio bruto meu, que todo mundo falava que eu era... Porque tinha os brutos, né? Os brutos também amam, né? E tinha o pessoal que chorava, o pessoal que era mais dengoso, entende? Você lidar com esse tipo de coisa e conseguir, né, juntar todo mundo em prol da mesma causa, né? Isso que é fantástico. Isso é realmente cativo. Quando você entrou na área financeira, né? Quando foi lá então, quando foi passado pra gente, que estava o Ivo e a Carmen saindo, eu fiquei financeira e a Marisa, minha esposa, o administrativo. Depois ela foi pro lado técnico, eu nunca fui pro técnico, ela foi pra chefia, né? E daí teve outros lá que esteve com a gente, foi o Paulo, o Edmilson, Paulo, depois Valmir. Eu fui financeiro e depois fui duas vezes presidente, né? Não sei se acho que podia ter uma reeleição. Que lá era laçado, na verdade, né? O Marcos, por exemplo, foi de o eterno, assim, né? Sempre. Quando o Marcos, eu falei, nossa. E foi isso. Quando eu saí, depois acho que foi o Paulo e o Valmir, não sei que sou Edmilson também, não lembro quem que ficou depois junto com eles. Então, quando você saiu do grupo, você tinha acabado de encerrar o seu período de presidente do grupo? Tava terminando a gestão da segundo mandato. Eu entrei, acho que fiquei um tempo lá que não... Só pai, né? Pai de apoio, essas coisas, de ir, ajudar, levar, essas coisas. E depois teve essa situação aí de passar a diretoria, depois de diretor financeiro eu fui para presidente e uma outra gestão presidente. Quantos anos são? Acho que é 2, 4, 6, né? Não sei se como diretor lá financeiro se foi só uma gestão, não lembro. Mas foi isso, 2, 4, 6. E quando que foi a sua saída? Acho que teve duas lá como sem ser presidência, acho que deve ter sido 2 também, porque para dar o tempo que eu fiquei todo lá. Então, a saída foi depois desse segundo mandato. Foi mais ou menos quando? Eu não sei a data, acho que foi 2000, porque nós ficamos 9 anos, acho que foi 2008, se eu não me engano. Foi uma situação que... Acho que não sei, parece que a gente é determinado por uma
tarefa, né, para um objetivo, acho que cumpriu aquele objetivo, acho que bem ou mal, para mim foi muito gratificante, né? E muito como experiência de vida, né? Lidar com as pessoas, porque eu sempre fui da área técnica, né? Nunca fui de recursos humanos, né? Sempre fui da área técnica, mas sei lá, o feeling de você lidar com pessoas, tal, de cativar essas pessoas, porque na verdade foi uma coisa de todo mundo em prol do mesmo objetivo. Daí depois de tudo isso, acho que resolvido e conquistado, acho que a etapa da gente acho que se encerra, né? E você... Os meninos também acho que saindo, acho que eles ficaram um pouquinho ainda, não lembro se eles tinham saído antes ou não. Mas a gente passou o bastão pro próximo. Muito bom. E qual mensagem que você gostaria de deixar para nós? Hoje nós, né? Muitos chefes atuais estarão vendo, né? Chefes que já estiveram lá do seu lado, que vieram antes. Eu acho que se você puder deixar uma mensagem, eu acho que seria muito bacana. Não sou muito bom nisso, não. Mas, na verdade, a mensagem que eu poderia deixar é que a união faz a força. E quando você consegue juntar essas forças para um objetivo que é o jovem, que o objetivo principal do movimento é para o jovem, para eles, né? Tanto é que teve esse workshop aí, que também foi uma coisa marcante no grupo, que foi fantástica. Então, a gente sempre tem a ideia de que o jovem em primeiro lugar, né? E com união, com dedicação, muito esforço, muita abnegação, você se doar realmente, porque você vê, vai fazer uma atividade e você tem que ir antes, conhecer, saber os riscos. Qualquer atividade, qualquer lugar, você tem que estar sempre priorizando a segurança dos jovens. E graças a Deus nunca aconteceu nenhum acidente. E a gente via coisa quase, né? É perigoso, né? Essas coisas de facão, é um perigo. E realmente a gente foi sempre abençoado. Mas que todos tenham realmente sempre no coração aí o melhor possível, para que os jovens sempre saiam ganhando e tirar o melhor proveito do movimento escoteiro, porque o movimento escoteiro realmente, como nós comentamos, parece nada, mas lá no futuro, a nível de carreira, a nível profissional, é o primeiro passo para essa coisa do trabalho em equipe, do aprender fazendo, tudo é possível.